Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leveza do Saber. Hoje a gente tem convidada, então é uma delícia. A gente vai trazer um tema muito pertinente falando sobre timidez. Eu sou Ariadne Maestra, terapeuta integrativa e mentora de mães e adolescentes. Olá, eu sou a Bianca Lima, sou psicanalista espiritualista e terapeuta energética. Olá, eu sou a Mari e também sou humanoterapeuta. Maravilhoso! Hoje essa lindeza da Mari vai estar aqui com a gente trouxe essa convidada linda para poder trocar e falar também para a gente um pouco da experiência dela, assim como vocês já sabem, que é o que a gente traz, a nossa experiência de consultório, a nossa experiência dentro da nossa vida, dos temas que a gente também trabalha. Então, a Mari vem contribuir com isso, como que ela lidou, como que ela convive com essa tão chamada, abençoada timidez. Quem nunca, né? Quem nunca, Brasil? Então, a gente vai começar falando sobre a timidez, trazendo a nossa perspectiva. Eu acho que é bem importante trazer para vocês que, a partir da nossa ótica, da nossa experiência, como perpassa a timidez nos nossos corpos e na nossa constituição. Para cada pessoa, a timidez pode perpassar de uma maneira diferente. Então, é bem importante a gente trazer que se perceba, veja, né, o quanto dos discursos fica mais próximo daquilo que é a realidade de vocês e se utilize daqui um pouco, né, das nossas experiências, daquilo que a gente traz como exemplo, para desvencilhar se isso for uma dificuldade. Mas, Bianca, a timidez não é uma dificuldade para mim, eu não tenho necessidade daqui um pouco de expor mais a minha opinião, ou isso não me deixa desconfortável, né, dentro da minha organização de vida profissional, né, dentro da minha organização familiar, nos meus relacionamentos, isso não me atrapalha. Tudo bem, maravilhoso. Estamos aqui para falar mais sobre essas questões de dificuldade quando a timidez aparece. Mas se está tudo bem contigo, melhor, maravilha. Se tá tudo bem para a gente também. Mas tem muitas pessoas que convivem com a timidez e isso não é legal. Elas querem fazer algo, elas querem falar, elas querem se expor, querem se colocar, mas alguma coisa tranca elas. O medo de se expor, o medo da opinião. O que será que vão pensar se eu abrir minha boca e falar? O que será que vão me responder quando eu pergunto? Será que eu sou relevante? Será que o que eu tenho para dizer realmente a outra pessoa quer escutar? Ah, deixa para lá, não vou falar não, porque eu acho que não tem nada para poder contribuir. E nesse lugar, quando a gente acessa essa timidez, a gente está perdendo. A gente está perdendo convivência, a gente está perdendo troca, a gente está perdendo isso que a gente pode construir com as outras pessoas. E quando a gente fala no âmbito profissional, aqui somos 3 terapeutas, a gente perde, inclusive, de acessar as pessoas que a gente tem a nossa missão de vida, que é entrar na vida delas e ajudá-las. Porque se eu tenho medo de me expor, como que eu chego para essa pessoa? Como que ela sabe quem eu sou? Como que ela sabe o que eu posso fazer para poder ajudá-la? Porque a opinião do outro me é muito forte, muito mais do que eu quero fazer para poder contribuir no mundo. Então, a timidez é algo que muitas vezes é paralisante. A gente se coloca dentro de uma ostra, a gente fecha ela e fica ali quietinha, esperando em algum momento ter uma coragem de expor e de colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. Mari, como que é para você? Como que foi para você lidar com essa timidez e essa transição de poder começar a se expor e já começar a colocar sua voz no mundo? Olha, foi muitos cursos, muito autoconhecimento para conseguir falar com as outras pessoas, porque o medo do julgamento era tão grande que eu não conseguia nem falar com as outras pessoas conhecidas, não conseguia nem atender um telefone, porque, né, o medo de não saber o que falar, de não ter o que dizer, o medo também de dizer ou não para outra pessoa, né, então, eu não conseguia fazer tudo isso, né, então, mas foi o autoconhecimento e muitos cursos que hoje eu consigo estar aqui falando com vocês e falando nas minhas redes sociais também, né?
E você está tendo muito cliente também que passa por isso? Porque a gente vê muito isso, né, Bia, dentro dos nossos atendimentos. As dores que a gente passa, a gente acaba atraindo essas pessoas para a gente, e a gente acaba participando do processo de cura dessas pessoas, mas também se curando, olhando para dentro da gente e falando assim, nossa, que legal, eu já não faço mais isso. A minha cliente está fazendo isso, mas esse pedacinho eu já curei, esse pedacinho eu já olhei. Sim, eu até tenho bastante clientes assim, mas é o medo deles expor a opinião deles para os seus pais, para os seus maridos, para as suas esposas. Então, Dói, né? É uma dor, né, que fica muito grande. Eu ia perguntar para a Mari essa questão da timidez, e eu acho que eu trouxe isso no início, de que cada pessoa é diferente, porque eu percebo a timidez em outros locais, né? Então, para as redes sociais, foi muito difícil para mim no início, tinha muito a questão do auto-julgamento, principalmente aquela busca pela perfeição, a gente olhar e comparar com outras pessoas, comparar com outros palcos, né? A Ari traz muito essa forma da gente ver que a gente está se comparando com o palco das outras pessoas nas redes sociais, mas a gente está considerando os nossos bastidores, as nossas dificuldades, como a gente faz para estar lá e mostrar um pouquinho de quem a gente é, né? Mas eu ia fazer essa pergunta para a Mari, assim, quando é que ela se deu conta que ela precisava buscar isso, né? Porque a timidez, ela chega, eu acho que num ponto de que limita, e aí eu preciso tomar uma atitude em relação a isso, porque a Mari comentou, eu fiz cursos, muito autoconhecimento, né? A gente entende por ressonância que acaba trabalhando isso dentro de consultório, porque o nosso assistido, né, vai vir conectado com aquilo que a gente tem ali de dor, mas quando que tu te deu conta, Mari, que seria, assim, super importante, decisivo, buscar algo relacionado a essa timidez? Perfeito. olha, quando eu comecei a ficar em casa, de medo de encontrar uma pessoa para dizer simplesmente um bom dia, aí eu disse, eu preciso de ajuda. Até entrando nesses cursos, aí veio a terapia, onde conseguiu limpar a maior parte daquele bolo. Os cursos e o autoconhecimento ajuda também, mas a terapia eu acho que foi onde que deu aquele impulso, sabe? Mas foi quando eu me percebi que o simples bom dia de encontrar uma pessoa me causava dor, não conseguia nem olhar no olho da pessoa, né? Sim, e o quanto isso é complicado, não sei, né, me colocando nesse lugar da Mari, eu acho que a timidez para mim talvez não tenha esse viés até no familiar, né? Para mim, ela veio muito com essa questão da rede social. Mas eu me colocando no teu lugar, Mari, pensando assim, nossa, eu queria dar bom dia, eu queria conversar com as pessoas, eu queria me conectar com as pessoas, eu tinha o desejo, mas algo, né, me prendia, me debilitava nesse sentido, e aí, como é que tu lidava com isso? Existia frustração? Que outros sentimentos vinham quando tu percebia, assim, que essa timidez estava realmente travando, assim, né, até as relações mais próximas? Olha, era frustração e raiva de mim mesma, né? Por não conseguir nem dizer o bom dia para uma pessoa assim próxima, né? Então, nem o conversar, nem... Hoje eu entendo que eu tenho mais... Eu gosto mais de ouvir do que falar, então eu me coloco, né, à disposição, então seja o que tiver que ser, porque antes o julgamento não deixava isso, né, acontecer. Então, Isso que você trouxe é muito importante, Mari, porque você trouxe um ponto muito interessante. Tem uma diferença entre ser tímida e ser introspectiva. Porque ser introspectiva eu sou mais quieta, eu não sou muito de muita conversa mesmo, eu sou mais da observação, eu gosto de ouvir as pessoas, mas eu consigo interagir com o todo quando é preciso. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou sair fazendo festa, soltando fogos, dando gargalhada alto, mas eu consigo interagir.
Agora, quando você se limita às coisas mais simples, porque essa timidez está dentro de você, não é porque a pessoa é introvertida, é porque essa timidez está paralisando. Porque às vezes eu ouço muito dentro do consultório que, é porque eu sou introspectiva. A pessoa nem dá conta que ela está se paralisando, e não é porque ela é introspectiva, é porque essa timidez ela tomou uma proporção tão gigantesca que está paralisando ela. Eu tenho um caso de uma senhora que ela falava que ela trabalha, ela tem essa timidez que ela achava que estava tudo bem, que era só ser tímida desde muito, muito nova, que era aquela criança que na hora do recreio ficava no canto, não interagia com as crianças, e não é porque as crianças não queriam falar com ela, é porque ela ficava com medo de falar alguma coisa e dar ruim naquele momento. Não se falava com os pais direito, não se colocava. Cresceu, ficou adulta, mãe, avó, com a mesma postura. E quando ela passou pelo tratamento, ela falou assim, cara, eu posso falar, né? Eu tenho voz. Você tem voz, você pode falar. Você não vai falar gritando, você não vai ser aquela pessoa que vai brigar no meio da rua quando vê alguma coisa, mas você pode falar quando você está sentindo. E quando a pessoa olha para essa timidez e percebe que isso não necessariamente é a natureza dela, porque ser introspectiva é a natureza dela, e não ser tímida, não conseguir fazer as coisas, ela dá um salto muito grande dentro da própria existência. E a gente estava até conversando antes, né? Ai, meu Deus, vamos falar como da timidez, porque a timidez é algo meio polêmico, as pessoas às vezes acham que é muito bom, e a gente vai trazer uma outra visão que talvez não seja tão bom quanto você acha que é, porque você está aí meio doido achando que esse negócio está fazendo bem para você. Porque uma polaridade que está muito junto com a timidez, e para mim, quando chegou essa informação, eu tomei um susto, porque apesar de eu ser hoje essa pessoa que fala com as mãos, que fala, faz palhaçada, não sei o quê, eu já fui muito para dentro, e nunca fui introspectiva. Eu era tímida mesmo, que eu tinha medo da opinião das pessoas, eu tinha medo de me expor, então não é porque eu era quietinha, porque eu tinha medo disso. E eu ficava preocupada com a opinião das pessoas. E esse preocupado com a opinião das pessoas tem muito a ver com o nosso orgulho. Tem muito a ver de que, será mesmo que eu não sou tudo isso? Será mesmo que eu vou ser tudo isso? Então, o nosso orgulho está trabalhando de uma maneira errada. A gente não está com orgulho em abundância, que a gente tem orgulho do que a gente faz, que a gente é foda mesmo, e a gente tem que bater no peito e falar assim, sou mesmo, tenho muito orgulho de mim. Não, o orgulho ele vem para um lugar de que eu não dou conta de lidar com o julgamento do outro. Então, eu fico aqui plena, no meu patamar, bem tranquila. E quando isso chegou a mim, eu falei assim, mas eu não sou orgulhosa. Onde já se viu? Eu sou tímida, não vem falar que eu sou orgulhosa. E aí eu fui construindo cada camada, eu falei assim, puta merda, é orgulho. Porque quando eu não falo preocupado com o que o outro está achando do que eu falo, é porque eu estou com medo do outro ser contra mim. Se eu estou com medo do outro ser contra mim, ele bate no meu orgulho. E isso foi muito doloroso para mim. Não sei para vocês, mas para mim doeu no ego, quando eu descobri que era do orgulho. Com certeza. Sabe que eu anotei aqui para falar enquanto tu estava trazendo a questão do orgulho, me ressaltou muito o quanto a gente se coloca em defesa se utilizando da timidez. Né? Porque a timidez, ela pode vir como uma característica dentro dessa ideia de que eu sou mais introspectiva, que eu preservo mais aquilo que eu compartilho, que eu não tenho esse desejo tanto, né, da troca, e tudo bem o ser humano ser assim, mas o quanto eu estou me utilizando enquanto muleta, né, para que eu não me exponha, que eu não coloque a minha opinião, que eu não me coloque à prova, que eu não traga de fato quem eu sou, porque às vezes nem eu aceito. Então, existem muitos vieses nessa possível timidez e nessa forma de se manifestar a timidez, que nem sempre, de fato, é uma introspecção, nem sempre é um movimento característico, né, daquela personalidade, sim um mecanismo de defesa que está limitando essa manifestação. E é o que a gente mais fala aqui. A gente fala em essência, a gente fala em trazer justamente a sua identidade, né, o quanto somos seres singulares e precisamos muitas vezes colocar isso para fora, para ter o nosso território seguro, para que a gente consiga, né, trazer a nossa verdade para aquilo que a gente é, para como a gente se relaciona e principalmente como a gente se coloca, né? A nossa atitude, a nossa manifestação de fato. E a timidez pode vir
daí como né, um artifício aí de segurança para que a gente não se exponha, para que a gente não se coloque à prova desse olhar do outro, desse julgamento, dessa possível não aceitação, dessa possível rejeição, e aí vem outras dores que podem perpassar esse movimento da timidez, né? Completamente. Pode falar, Má. Sim, e até quando a minha experiência, no caso, fui me colocando numa bolha, né? Fui me colocando, não colocava minhas ideias nem para o meu marido, nem para os meus familiares, e me fechava assim como se fosse, não, eu estou me protegendo. Mas não, a dor era tão grande que chegou uma hora que eu precisava, né, olhar para isso, né, que isso estava me doendo mesmo, e até então eu achava que a minha vida estava, né, boa, ótima, mas não estava. Então, quando eu percebi isso, foi quando uma pessoa olhou para mim e falou assim: você está limitando o mundo de estar experienciando as tuas vivências e os teus conhecimentos que você aprendeu. Então, eu disse, opa, parece que criaturei aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ir atrás, né, de autoconhecimento, de terapia. E fui. E hoje eu estou aqui. Maravilhoso. Isso que você trouxe, Maria, é muito importante. A gente não se dá conta de que paralisando a gente não está contribuindo para um todo. E vamos falar num microorganismo, num microsistema. Se você estava num ponto, ou muitas pessoas estão ouvindo aqui a gente, eu acredito que esteja nesse lugar, de que você não consegue se expressar nem para o marido, imagine como que é a convivência dentro de casa. Você não consegue trocar com seu esposo, você não consegue trocar com seus filhos. E aí você tem um monte de coisa dentro de você que você sente de falar e não dá conta por conta de todo esse movimento interno de paralisia. E aí você vê, às vezes, um problema dentro de casa, um problema com o filho, e você não consegue trazer para fora algo que vai ser muito importante para contribuir porque você está paralisada. Então, é uma dor muito profunda que vai em lugares muito mais profundos do que a primeira camada de que, não, eu sou tímida porque eu não gosto muito de contato com o mundo. Eu sou assim, desse jeito. Eu não quero só contato. Cuidado, que você pode estar contando uma grande mentira para você e você pode estar prejudicando em camadas muito mais profundas que você nem consegue perceber. Exatamente, e eu percebo muito, eu vou trazer a minha né, experiência com a timidez, que ficou muito evidente nas redes sociais, né? Porque quando a gente tem essa coisa de, vamos dizer que lá na época da escola, a Bianca apresentava trabalho, a Bianca não tinha estudado nada, simplesmente ia lá colocar a cara a tapa, colocava né, o que entendia ali, um resumo rápido, e tudo certo. Então, essa coisa da expressão sempre foi muito presente para mim, eu não tive essa questão lá na escola, né? E na escola, talvez por sermos mais, entre aspas, todos iguais, na mesma sala, com as mesmas condições, eu tinha proximidade com as pessoas, era ao vivo, né? Tava ali do ladinho, é o grupo, são as pessoas que estão contigo todos os dias, não gerava nenhum tipo de ansiedade, desconforto, tudo bem, a Bianca já era a pessoa que quem vai apresentar é a Bianca. Tudo certo, maravilhoso. A Bianca adorava esse palquinho. E aí, fazendo uma construção desse histórico, eu entendo hoje por que a Bianca gostava do palquinho. Aí tem outros viés de outras dores, outras coisas que a Bianca carrega e teve né, que passar por isso para justamente fazer essa construção do autoconhecimento, chegar nessa consciência que temos hoje, que é muito além do que teremos ainda ao longo da nossa vida e busca constante. Mas, falando sobre a timidez, lá não existia. Na época da faculdade, mesma coisa, eu fiz 2 faculdades, tinha justamente essa coisa, a Bianca apresenta, a Bianca fala, a Bianca pergunta, a Bianca levanta o braço, tudo certo, a Bianca nunca teve dificuldade de expressar aquilo que daqui a pouco seria uma dificuldade para ela, tirar dúvidas, maravilhoso. Chegou nas redes sociais, momento de colocar né, toda essa experiência à prova, quando a Bianca estava sozinha na sua página, né, no seu empreendedorismo muito individual, muito embrionário, de se colocar como pessoa autônoma, né, toda uma questão ali profissional, um viés, porque uma coisa era eu me apresentar enquanto CLT, né, líder de uma equipe, muitas pessoas, no grupo, Bianca maravilhosa, desempenho, né, no meu ponto de vista tudo certo, porque eu conseguia cumprir com o que estava proposto, mas a Bianca sozinha não era bem assim,
Chegou a Bianca nas redes sociais para fazer um vídeo, gravava 680 vezes, assistia 95 vezes cada uma das 680 e dizia, não, acho que não tá bom, acho que eu posso melhorar, quero tirar um pouquinho disso, eu preciso de mais tempo. Tudo era dificuldade, tudo era uma forma de eu me limitar e não colocar a minha cara, não colocar a minha exposição. E aí eu fui entender isso ao longo do processo, justamente, né? Página, autoconhecimento, terapia, Bianca fazendo os seus bloquinhos, porque não pensem, né? A terapeuta também tem as suas terapias, também participa ativamente das práticas, porque precisa experienciar no corpo, saber como é que funciona, e principalmente também para a gente se lapidar, estar numa versão mais melhorada, né, de si mesmo, enquanto ferramenta. Então, essa coisa do autoconhecimento durante o processo de se colocar nas redes sociais foi fundamental. E eu comecei a encaixar essas pecinhas e perceber, putz, eu precisava, né, entender que quando sozinha eu tinha essa timidez de alguma forma que me debilitava em colocar a minha manifestação, a minha essência nas redes sociais, dizer o que eu fazia e tal, e foi um processo muito comprido, pelo menos no meu ponto de vista, de eu entender que, assim, tudo certo e não sair perfeito, tem que fazer 200 vezes mesmo, as pessoas vão entender pelo que eu estou passando, emitindo de informação, não necessariamente se a luz está perfeita, se o áudio está perfeito, né? Se o texto é exatamente aquilo que eu queria dizer, ou daqui a um pouco eu fui por um viés mais do sentir, está tudo bem. Então, a gente vai se experienciando nessas dificuldades e vai entendendo que muitas vezes essa timidez tinha outras raízes, outras características que acabou se manifestando desta forma, mas que era para transpor essa dificuldade e lapidar mais um pouquinho, e dentro, né, desse processo nosso de missão de vida, né, missão de existência, é mais uma ferramenta que vai nos auxiliar. Então, foi muito importante ver essa dificuldade da timidez para mim nas redes sociais, senão não estaria hoje aqui, não estaria, né, com esse movimento, porque a gente já se vê muito mais natural, se enxerga muito mais natural, não só na hora de fazer, mas na hora de se ver também, que isso é uma dificuldade, né, a gente grava, depois a gente não se vê mais, a gente não quero ver, eu só posto lá. Não, já passamos dessa fase também. Então, tudo é maturação, tudo é se familiarizar com essa ideia da autoimagem, da autopercepção, tirar todo esse autojulgamento ali, essas condenações que a gente faz e ir se experienciando, realmente se colocando à prova. Olha que incrível isso que você está trazendo agora, Bia. Vocês estão vendo aqui 3 mulheres falando das suas experiências particulares com a timidez. A Mari falou da experiência dela, que ela já é muito introspectiva, e ela já é mais quietinha, ela gosta mais de ouvir do que de falar, mas passou do ponto. Ela entendeu que não era só introspecção, já estava no nível de uma timidez que estava paralisando e tirando ela do contato social, e que isso foi uma dor muito grande. A Bia já vem trazer outra atmosfera. Não, eu era muito expansiva, eu era muito comunicativa. E aí cheguei na rede social, me lasquei, porque daí eu falei assim, eita, tô sozinha, como que eu vou fazer este bagulho agora? E aí tem a minha experiência. Eu sempre fui muito expansiva. Eu era aquela criança que aonde chegava fazia amizade. Não importava quem era o cachorro, era a mãe, era o periquito, era o papagaio. Aonde ela chegava, a matraquinha abria e a matraquinha conhecia todo mundo do lugar. Mas, quando precisava se expor para falar para alguém, ela travava. Na escola eu travava para fazer seminário, que a mão suava, que dava dor de barriga, corria para o banheiro. Na faculdade foi dificílima. Na enfermagem eu quase morria quando eu tinha que fazer seminário. Dentro do RH eu quase morria quando eu tinha que fazer seminário. Porque eu ficava ali, aquela multidão, porque para mim era 885 mil caras olhando para mim, e era o quê? 50 pessoas dentro da sala. E olhando para minha cara, eu falava, Jesus, o que eu vou falar agora? E detalhe, eu era que fazia todo o trabalho, eu sabia todas as falas. Mas eu, na hora, a minha expressão, ela calava. E isso eu fui levando durante anos na minha vida, de ser uma pessoa extremamente expansiva, extremamente comunicativa, extremamente extrovertida, e quando está na frente das pessoas para expor o seu conhecimento, trava. Não sai. Vai um nó na garganta que não há no mundo que fazia a Ariadne falar. E isso foi me trazendo dores, inclusive físicas. Não é à toa que eu tive um cisto na tireoide, não é à toa que eu desenvolvi uma fibromialgia, porque eu não deixava a minha manifestação ser colocada para fora. Porque a minha manifestação é falar,
é conversar, é explodir. Onde eu chego, eu quero bater papo, eu quero fazer amizade. Eu sou dessa maneira. E quando eu não permito que isso aconteça, isso acaba me trancando, e isso foi uma dor muito grande para mim. E nas mídias sociais, eu tinha uma vantagem porque não tinha ninguém me olhando. Então, ao contrário da Bia, eu fiquei um pouco mais confortável porque eu sabia que ninguém estava me olhando. Eu sabia que depois ia olhar. Tudo bem, depois você vai olhar. Mas naquela hora que eu estava fazendo, naquela hora você não ia olhar para minha cara. E quando eu comecei a fazer as lives, era um pouco mais tranquilo quando não tinha as pessoas. Quando as pessoas começaram a chegar, eu começava a gaguejar. Imagina aí a gente aqui hoje gaguejando na live. Aí eu gaguejava. Só que eu sou uma pessoa assim, se eu começo o negócio, eu vou até o fim. Eu ia gaguejando mesmo, no bagulho eu ia gaguejando. Mas eu ficava meio sem graça. Se a pessoa fazia uma pergunta, eu sabia a resposta. Mas eu respondia, tipo, será que tá certo? Será que não tá? Como que será? Porque essa timidez tomava conta de mim. Foi quando eu falei para vocês anteriormente, quando falaram do orgulho, o porquê que bateu forte em mim? Porque foi exatamente nesse lugar que bateu. Em mim não bateu em outro lugar, bateu no orgulho, porque por eu não achar que o meu conteúdo era relevante, mesmo achando que eu sabia, eu estava mais preocupado com a opinião do outro do que com o que eu tinha para entregar. Então, o meu orgulho não fazia eu entregar. Isso que você escutou, Mari, eu escutei uma vez também, e aquilo foi um tapa no meio da minha cara. O quanto, a pessoa ainda virou para mim assim, o quanto egoísta você é, que você acha que você tem todo esse conteúdo e você acha no direito de não distribuir isso para o mundo. Eu olhei para a pessoa e falei assim, mas eu não sou egoísta. Eu falei assim, tá. Porque se você teve a providência divina de ter todo esse conteúdo, não foi para nada. Não foi para você ficar dentro de casa assistindo novela. Porque senão você não tinha nem aprendido tudo isso. Você veio para transferir esse conhecimento. Você acha que você é quem? Olha a pessoa, que delicadeza. Você acha que você é quem para ficar retraindo esse conhecimento? Eu olhei para a cara dela, tipo, né? Eu sou Ariadne Maestra. Então, meu amor, então se faça Ariadne Maestra. Não fica nessa palhaçada de consome, 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 consome e não distribui. Aí vira uma obesidade mental, não sabe por quê. Aí a cabeça não para de funcionar, não sabe por quê. Aí o corpo começa a engordar, não sabe por quê. Porque você vai fazendo consumo de conteúdo, consumo de aprendizagem, mas você não põe para fora. Você faz download, mas você não faz upload, você não coloca para as pessoas. E isso é muito prejudicial. Então, para mim, quando eu entendi essa balança da timidez com o orgulho, fez muita diferença na minha vida. E foi muito aos poucos, como a Mari falou, como a Bia falou, foi com terapia, foi desconstruindo, foi respeitando a opinião das pessoas, mas não levando a opinião delas para dentro de mim. Que eu comecei a entender que tá tudo bem se as pessoas não gostarem do que eu tenho para trazer. Tá tudo bem se as pessoas não concordarem, mas é o que eu aprendi, é como eu lido, é como eu faço isso dentro da minha vida, e eu tenho todo o direito de passar. A outra também tem direito de não gostar, mas eu tenho direito de passar isso. E aí fica comigo quem quer, quem não quiser, tem 1 milhão de contas dentro do Instagram, tem 5 milhões no planeta, então você vai para outro lugar. E aos pouquinhos eu fui desconstruindo isso dentro de mim, mas não foi fácil. Às vezes eu escuto, nossa, Ari, você fala tão bem, você fala, ai, foi fácil. Amor, fácil? Não foi fácil. Mas não foi mesmo. Deus sabe quanto que eu chorei, o quanto que eu trabalhei, o quanto que eu sofri, o quanto que eu fiz as coisas com medo, com pavor de fazer, mas eu falei, não, tem que fazer essa merda, vamos fazer essa merda, porque tem que enfrentar esse medo. Mas olhar para essa timidez e entender que aquilo não era eu, foi muito importante para mim. Porque não era, porque muito tempo eu acreditei que aquela era eu. E não era eu, não era daquela maneira. E quando eu comecei a me manifestar, quando eu comecei a respeitar essa manifestação, aí muita coisa mudou em mim. Eu me identifico muito com isso e penso que a gente só consegue a segurança, essa almejada de fazer as coisas de forma natural, de conseguir se expor, conseguir trazer a sua identidade, mesmo que um pouquinho, né, de forma mais tranquila, é na experiência e quando chega do outro lado
né? No sentido assim, conseguir postar, conseguir me expor, conseguir falar e perceber esse resultado do externo. Então, a gente não precisa, claro, né, ficar preso a isso, mas no início faz muita diferença. Então, quando a gente está se colocando à prova e a gente vê uma aprovação, uma aceitação do externo, dá aquela coisa assim, consegui, ai, que bom, menos um peso, e isso vai impulsionando, a gente vai largando mão desse julgamento, dessa percepção, dessa avaliação, e vai entendendo que sim, estou comunicando para uma pessoa, essa uma pessoa vai ter aproveitamento daquilo que eu estou dizendo, vai ser bom, tá ótimo, maravilhoso, imagina se cada um do mundo pudesse salvar um, todos estavam salvos. Então, a gente precisa tentar diminuir todo esse assombro que porque a dimensão, porque eu vou falar palavras ao vento, não posso me retratar, as rigidezes que acontecem nessa forma de comunicar. Gente, é muito mais belo, muito mais sutil que isso, mas a gente só percebe quando a gente já está lá do outro lado, quando a gente já experienciou, quando a gente já passou pela adrenalina e a gente já está colhendo os frutos. Então, na experiência, se a gente puder trazer, né, eu falando da minha, se a gente puder se colocar à prova, experienciar e depois se perceber, vai ver que não é tão difícil assim, pode ser, treme, né, a mão sua, a boca fica lá, às vezes, né, o queixinho tremendo, aquela coisa meio estranha, a gente nunca se viu naquela situação, mas depois que passou, é uma sensação muito gostosa. E cada vez mais essa sensação gostosa, ela vem antes do final, ela vem daqui um pouco no início, se torna, né, um motivador, inclusive, porque é uma sensação de conseguir, né, uma sensação de que eu superei. E isso não tem preço. É a gente com a gente mesmo, são as nossas dificuldades sendo transpostas, né? Acho que essa é a palavra, de maneira assim, com as minhas próprias ferramentas, né? Com as minhas maneiras de, me coloquei à prova, consegui, ótimo. Então, consiga novamente, se coloque novamente, até que isso se torne natural e outros desafios dessa exposição vão acontecer. Então, fase a fase, a gente se oportunizando, vai com certeza ter uma tranquilidade nas próximas vezes, e isso vai se tornando natural, essa manifestação, essa expressão, né? Eu queria... Pode abrir, Mari, fala aí, fala para nós. Eu queria dizer que, como você falou ali, é uma etapa mesmo, né? Para mim, no começo, em questão das redes sociais ali, eu primeiro fazia, editava e postava. Nem olhava o que eu tinha falado para não apagar aquilo. E quando eu ouvia o meu marido, o meu sogro, que também gosta de acompanhar, nossa, eu nem ficava perto, porque eu não queria ouvir e não ver a reação deles, né? Hoje, para mim, já é mais natural isso, né? Mas é uma etapa, né? Então, primeiro você vai com medo mesmo, e depois você vai sentindo orgulho, né? Que no meu caso, eu fui sentindo orgulho de mim mesmo, né? Sim, eu estou entregando o meu valor para o mundo, e as pessoas que gostarem, tá tudo certo, e as que não gostarem, também tá tudo certo. Então, cada um vai se conectar com aquilo que faz mais sentido para cada um, né? Exatamente isso. Isso é usar o orgulho a seu favor. Isso é o orgulho bom. Isso é assim, yes, tá ficando bom. Estou conseguindo fazer, eu estou orgulhosa de mim. Isso é usar o orgulho de uma maneira positiva. É entender que esse orgulho ele é um estímulo para você fazer cada vez mais. Porque você está feliz com o que você está entregando, você sabe que você está entregando um valor. E essa é a polaridade que a gente fala, né, da polaridade positiva do orgulho, porque ele te traz essa sensação gostosinha, tipo, eu estou tão orgulhosa de mim, olha o vídeo que eu fiz hoje, olha a live que eu fiz hoje, olha o podcast que eu fiz hoje, eu estou tão orgulhosa de mim, ao contrário daquele orgulho, né, negativo. Não, mas eu não sei se isso aqui tá bom ou não. O que será que vão falar? Não, eu não quero nem escutar o feedback, porque vai que esse feedback é negativo. Não, nem fala nada, eu não quero nem ouvir para saber se isso é bom. E é muito legal. E esse passinho de cada vez, gente, vocês estão cansados de ouvir eu falando aqui. A natureza não dá salto. Não dá para você sair de uma dor profunda hoje e amanhã você está na Disney, abraçando o Pluto. Não dá, gente. É um processo.
de descoberta dessa dor, de trabalhar essa dor até que você consiga fazer de uma maneira natural sem ela. Porque no começo, a Mari falou, vai com dor mesmo, vai com medo mesmo, vai, enfrenta o negócio e faz. Não tem uma maneira diferente de lidar quando a gente fala da timidez se não for fazendo. E, mais uma vez, muitas e muitas e muitas e muitas vezes não dá para fazer sozinho. Aí a gente busca ajuda. Aí a gente pega um profissional e fala assim, ó, help me, porque tá foda isso aqui, eu preciso de ajuda. E aí esse profissional vai fazer com você essa travessia para que você consiga olhar para essa timidez de uma maneira positiva, se ela estiver dentro de você com uma polaridade de introspecção, e simplesmente beijo, tchau, você foi muito útil enquanto você estava aqui, mas agora eu vou seguir sem você, criatura. Tchau, a gente se vê na próxima existência. Ou não, quem sabe. E seguir sem ela, porque você já sabe que você não precisa mais dessa proteção. Você tem outras maneiras de se proteger. Não precisa mais usar esse artifício para proteger a sua essência. Porque é esse, né? No fundo, é esse medo de se expor a essa essência em evidência. O que será que vão falar quando eu me mostrar? Exatamente. E o quanto a gente já perdeu de bons momentos, dessa sensação gostosa, de tudo isso mesmo que a gente vem falando, que são esses louros do transpor as dificuldades. Então, o quanto eu já perdi, ou o quanto eu já parei, o quanto já fui menos do que eu sou, menos da minha potência, menos de tudo que eu posso oferecer para o mundo, por uma questão de não experienciar. Né, uma questão de ter o orgulho no sentido de me travar, de não me expor, de não tentar, nem tentar às vezes, né? Eu simplesmente me fecho naquele lugarzinho confortável de se eu não, né, coloco a cara para fora, ninguém vai me julgar, não vou nem lidar com a possível frustração ou nem expectativa, eu não coloco absolutamente nada e estou inerte sobrevivendo, porque se a gente veio com o poder da fala, se a gente veio com o poder do aprendizado, se a gente veio justamente com essa possibilidade, numa era da informação, de multiplicar tudo isso, não tem sentido algum eu guardar para mim. Nem que seja para uma pessoa em um momento da vida, se aquilo foi relevante, já valeu. Então, a reflexão que eu, né, colocaria aqui é o quanto você já perdeu. Quantos caminhos não foram percorridos e deixados de ter justamente esse ganho de consciência, essa superação para si, né? Esse estado gostosinho de que eu dei conta por simplesmente não tentar, né? Então, veja as possibilidades, perceba aquilo que poderia ser dentro da sua área de conforto. Claro, a gente não vai nunca propor que vocês saiam bruscamente dessa zona, como diz Ari, não é de uma polaridade para outra, não é no salto, não é no espasmo, é tudo dentro das condições saudáveis de fazer esse movimento, mas se perceba, se observe, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho nesse sentido? O que eu posso fazer para dividir um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, da minha experiência, né? Ah, eu acho que eu não caminhei tanto assim, mas quantas pessoas não caminharam nem metade do que eu ainda? Quantas pessoas aí precisaram? Porque eu tive pessoas que me inspiraram. Eu tive pessoas que me puxaram pela mão muitas vezes, sem nem saber da minha existência, porque conectou aquilo que a pessoa disse, conectou aquilo dentro de mim, fez muito sentido, e eu fui por aquele caminho. Então, o quanto isso foi revolucionário na sua vida, e você daqui a um pouco está privando outra pessoa de percorrer esse caminho também, né? Então, não é um chamado divino, onde vão, né, ter sinos e sinalizações milagrosas e coisas místicas. Não, é um pontinho de pensar, olha, vivo em coletivo, olha, já tive essa experiência, olha que legal se eu puder compartilhar. Seja num texto, seja num vídeo, seja com a pessoa na parada do ônibus, seja para os seus familiares, né? O quanto de belo, de bonito, de significativo pode ter numa fala, num olhar, num compartilhamento, num momento até em silêncio, mas eu me permito compartilhar com as pessoas. E o quanto daqui um pouco essa timidez já me privou de fazer esse compartilhamento, esses lindos momentos com as pessoas que a gente ama ou até pessoas estranhas, né? Então, convido para essa reflexão, o quanto eu já perdi por não me colocar, não me permitir dividir.
E nessa linda reflexão e profunda, a gente vai encerrando o podcast de hoje. Mari, muita gratidão pela sua presença, pela sua experiência, pela sua história. A gente está muito, muito, muito grata em ter você aqui com a gente, de verdade. Eu que agradeço. E vocês também me inspiram a continuar todo dia. Então, muito obrigada pelo convite. Sua linda. A gente que E agradece. deixem aqui, meus amores, o seu comentário. Coloque nas redes sociais. Escutem, vejam o vídeo lá no YouTube, que se vocês querem ver a nossa carinha linda e maravilhosa, está lá no YouTube, isso gravado. E o mais importante, responda para a gente essa pergunta que a Bia deixou para vocês. Vá nas nossas redes sociais, a gente vai ter tem um post lá falando sobre o podcast. Coloque lá o que você já perdeu por não viver essas experiências. A gente vai gostar muito de saber de vocês o que foi esse pedacinho de vida que você deixou de viver e qual será o próximo passo, um pequeno passo. Um passo. Não é uma corrida, é um passo para que você consiga já sair um pouquinho dessa situação. Bia, um grande beijo. Mari, beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo podcast. Beijo, meus amores. Gratidão, meninas. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.